Café? Você domina ou você é dominado? A sua vida é uma vida que você vai seguindo conforme a dança do fluxo da vida, ou a sua vida ela é uma vida planejada, com uma vida intencional, segundo o propósito do seu coração? Sejam bem-vindos, aqui é o Henrique Toledo e você está em mais uma Alucinose. Lá no Éden, lá no Gênesis, Deus colocou o homem no Jardim do Éden para governar sobre todas as coisas. E isso também envolve a questão do corpo. Envolve a questão dessa casa no qual nós habitamos, a nossa morada. A nossa morada é o nosso corpo. Somos feitos de duas essências. A primeira é, não necessariamente a primeira nessa ordem, mas uma é átomos, matéria, algo relacionado a essa dimensão de vida, a esse mundo que nós vivemos, que é o nosso corpo, que veio do barro. E também nós somos essência eterna, a gente é fôlego de vida, a gente é espírito. O que faz nós vivermos, pensarmos, agirmos, o que faz o universo funcionar, o que faz os planetas terem uma rotação ao redor do Sol, o que faz a gente abrir os olhos é o operar de Deus, é a vontade de Deus, é a vida de Deus em tudo que existe, e inclusive em nós, através do fôlego de vida que Ele soprou ali nas narinas do boneco de barro que Ele fez, e aí o boneco de barro se tornou alma vivente. Então, existem duas maneiras da gente viver. A maneira no qual a gente domina essa casa, ou a maneira de ser dominado por essa casa. Após o pecado entrar em toda a existência, após o pecado interferir em toda a criação, o homem passou a ser dominado pelo pecado. E a maneira do pecado dominar sobre o homem é através do corpo. Então o corpo ele é regido, o nosso corpo, essa casa que nós habitamos, é regido por vontades, estímulos e desejos que o pecado gera em nós. Porque aquele que não está em Cristo está no pecado. Aquele que não tem o Senhor da sua vida, que é Jesus, aquele que não vive de acordo com a vida que Jesus faz nele acontecer, vive de acordo com o pecado. Isso soa como complexo e até um pouco difícil de explicar, porque o contexto de cristianismo que nós conhecemos é um contexto completamente religioso, onde você segue uma cartilha do que pode e o que não pode, e ali você já tem a sensação de que você está cumprindo o que Deus quer que você cumpra, mas não tem nada a ver com isso. Existem duas formas de viver. Uma forma de viver é em Jesus, que lhe dá vida. Outra forma de viver é fora de Jesus, e aí o que resta é o pecado. Então tem dois senhores para nós sermos servos: Jesus ou o pecado. Tem dois senhores para nós sermos escravos: de Jesus ou do pecado. Se a gente escolhe ser escravo de Jesus, nós estamos sendo escravos da vida eterna. Se a gente escolhe ser escravo do pecado, a gente está escolhendo ser pecado da morte, de tudo que é contrário a Deus. Então, nesses estímulos, nessas vontades que fluem em nosso corpo, é muito fácil a gente identificar de qual Senhor nós estamos sendo servos. É muito fácil a gente identificar de qual é o Senhor da nossa vida, através dos estímulos que fluem em nosso corpo. Se você está sentindo
muitos estímulos, vontades, desejos que você tem consciência que é contrária a Deus, logo você está sendo servo do pecado. Se você olha para a tua vida e a tua vida é uma vida inundada de pecado, por mais que você tenha a consciência que Jesus é o Filho de Deus e que que é em Jesus que existe a salvação, eu lamento lhe informar, mas o Senhor da sua vida não é Jesus, é o pecado. Porque se o Senhor da sua vida é Jesus, os estímulos que fluirão em seu ser é os estímulos da vida. É a ótica de Jesus fluindo em você, é a vida de Jesus fluindo em você, é as vontades de Jesus fluindo em você. É a promessa de Jesus fluindo em você, é a missão de Jesus fluindo em você, é a vida de Jesus fluindo em você que gera outros estímulos. É vontade de falar do reino de Deus, é vontade de falar da Bíblia, é vontade de amar o próximo de maneira incondicional, é vontade de fazer sempre aquilo que é correto. Agora, se você vive numa vida que você está aprisionado pelo pecado, o Senhor da sua vida é o pecado. Você é escravo, você é escrava do pecado. São dois senhores que reinam sobre a nossa vida. Ou é Jesus, ou é o pecado. E o apóstolo Paulo entra bem falando acerca disso em Romanos, no capítulo de número 6. Lá no versículo de 11, ele fala assim, ó, da mesma forma considere-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam o pecado continuando dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros do seu corpo, de vocês, ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus com quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os seus membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Um pouquinho antes, lá no versículo 8, ele diz assim, ó, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Quando nós somos batizados nas águas, a gente morre para a vida antiga que era dominada pelo pecado. E quando a gente sai da água, a gente está ali levantando, ressuscitando com Jesus para uma nova vida. A partir dali em diante, o Senhor da sua vida, quem rege a sua vida, quem domina a sua vida e quem gera todos os estímulos, os desejos e vontades em seu ser é Jesus, não mais o pecado. Quando você começa a dar brecha para o pecado, quando você começa a dar lado para o pecado, quando você começa a flertar com o pecado começa a gerar estímulos para que o seu corpo peque, para que você ceda aos desejos da sua carne. Mas isso, você é responsável, porque você está flertando com o pecado. Você está flertando com ele, você está gerando amizade com ele, você está começando a permitir que ele caminhe junto com você na sua caminhada. São dois senhores. Um senhor é o pecado, outro senhor é Jesus. Quando vir a opção, a oportunidade de você pecar, você tem que ter a profunda consciência de que naquele momento
você está ignorando o Senhor da vida, Jesus, e que você está se rendendo e estendendo as mãos para o Senhor da morte, que é o pecado. O meu desejo é que eu e você sempre sejamos fiéis ao Senhor que nos vivificou, ao Senhor que nos deu vida, e vida em abundância, e vida eterna, Jesus. Que nós possamos, todas as vezes que, por algum motivo, algum estímulo carnal, algum tipo de sintoma e sentido de pecado e de morte vir sobre nós, que nós possamos cair de joelhos, nos rendemos a Jesus, se rendendo a Jesus e clamando a sua misericórdia sobre nossas vidas. Nós não podemos flertar com o pecado. Nós não podemos nos render ao pecado. Se render ao pecado gera consequências destruidoras em nossas vidas. Uma vez que você se rende ao pecado, a um desejo, a um ato de pecado, você, além de você adorar o Senhor que se chama pecado, aquilo gera consequências destrutivas, destruidoras, devastadoras em nossas vidas. Tanto quanto estímulos e desejos carnais, quanto consequências em nossas rotinas e nossa caminhada de vida. Esse é o meu desejo para você e para mim, que nós possamos ser todos os dias fiéis ao Senhor da vida, que é Jesus.